Fala pessoal, estamos começando mais um Upcast aqui e hoje muito especial, um convidado aqui, meu Deus, Matheus, foi difícil trazer o homem, o cara é internacional, não tem jeito, muitas agendas, tem pessoas que cuidam da agenda dele. Deixa aqui já o convite para você compartilhar, comentar essa live. Marca Júnior Gomes, todos os conhecidos. Pelo amor de Deus, conta experiências aqui que você teve, quanto especial é. E também, lembrando que nós estamos gravando esse Upcast aqui na agência MV7, onde você pode gravar o seu conteúdo, que você pode ter toda a assessoria para o seu podcast, para a sua rede social, para a sua empresa, para a sua igreja. Procura Matheus e Vânia, que eles são os top das galáxias. Sem demorar agora, que honra te receber aqui, meu amigo Júnior Gomes. Que isso! Júnior Gomes, mas eu vou ter que falar. Antigamente, os antigos, eu conhecia como o pessoal do rolê de antigamente, conhecia como Juninho Dorgo. Dorgo, o famoso Dorgo. Fala, galera. Fala, galera. Eu sempre tenho que começar, né, mano? Fala, galera! Isso é marca registrada, né? Coisa boa, coisa boa. Bom demais te receber aqui. Tem uma galera que te conhece desde o tempo. Matheus é desse tempo. Conhece lá do Morada. Morada do Pai, é? Morada do Pai. Acho que até um pouquinho antes, Matheus conheceu do Festival Sara Music. Olha aí. Cara, 15 anos de idade. Cara, que rolê. Olha, agora nostalgia, já de começo já. Cara, final do Sara Music, eu fui pra final e o entrega total praticamente tocou comigo, porque eu não tinha banda, era só um menininho que tinha sonho e eles tocaram comigo, foi um rolê muito legal. Foi bem legal mesmo. Top demais. Opa. Queridão, pra quem não te conhece, quem é Júnior Gomes? Cara, hoje? O famoso Júnior Gomes, mas na verdade Celso Leopoldo Gomes Júnior. Cara, 27 anos, casado, com a mulher mais incrível do mundo. Que eu sempre brinco que só existe o Júnior porque existe a Andressa, que nós somos um e de verdade assim, eu sou um cara muito melhor como casado e o Celso Leopoldo Gomes Júnior, conhecido como Júnior Gomes, é um cara que é pai do Benjamin, cara, e acima de tudo, um cara que ama Jesus, mano. De uma forma assim que eu brinco, falo assim, cara, eu amo amar Jesus. Eu amo o quanto a gente se relaciona, eu amo o quanto eu mostro Jesus pra minha casa, mostro Jesus pra minha família. Então, resumidamente, super apto, o Júnior Gomes é esse cara. Top. E você cresceu na igreja, já vamos entrando aqui no tema. Já vamos se aprofundar. Você cresceu na igreja, desde sempre envolvido com música? Como é que foi? Eu tenho 27 anos, como eu falei. Meus pais, meu pai conheceu a minha mãe quando eles eram super novos. Minha mãe já nunca tinha ido na igreja, foi criado católica. O meu pai também, a avó, os pais deles também foram criados na católica, e tudo bem por isso. Mas a minha avó, cara, se converteu na Assembleia de Deus e minha avó decidiu ser uma irmã do coque, assim, um rolê bem fogo, assim, sabe? Uhum. E minha avó orava muito pelos meus pais, sempre orava. E aí, quando minha mãe conheceu meu pai, tal, minha mãe se converteu e meu pai era desviado. Cara, então, minha mãe foi ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, nós somos em quatro irmãos, somos em 5, porque depois ainda meus pais adotaram o nosso irmão Everton. Então, assim, cara, e meus pais sempre ensinaram a gente os caminhos. Mas meu pai teve um encontro com Jesus, depois que, acho que estava no segundo ou terceiro filho, teve um encontro de novo com Jesus. Minha mãe super começava a orar por ele, aquele rolê, sabe, do homem desviado e a esposa na igreja. Uhum. E a minha mãe, cara, ela ensinou todos nós fomos criados na Assembleia de Deus, todos. Então nós somos criados com uma rigidez de crente mesmo, sabe? Tipo assim, ó, pra gente que é música, não escute música no mundo, uhum. Não, sei lá, não beije na boca, não... Jogar futebol, era dessa do futebol também não podia? Né, quando era a minha época já tava de boa, um pouco antes era mais, mas na minha época já jogava. Mas assim, fui criado nessa pegada. Quando eu tive uns 10 anos ali, eu sempre fui fora do padrão ali, sempre fui gordinho desde que nasci.
Não foi um engordar magro pra gordo, sempre fui gordinho desde que nasci mesmo. Então eu sempre fui fora do padrão. Então eu sempre fui mais alto, sempre fui mais gordinho. Então, quando eu tinha 10, parecia que eu tinha 13, 14. E eu já tinha experiências ruins, assim. Tipo, o mundo mesmo, assim. Tipo, pô, com 10 anos eu fumava. 10 anos eu saía com os meninos mais velhos. Então eu aprontava coisa de gente mais velha. E dos 10 aos 12, 13, 14, eu não falava assim, não, mãe, isso aqui é coisa de louco. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Deus não tá se importando com isso. Tal. Mas a minha mãe sempre prezou por algo. Ela falava assim, ó, eu não criei filho pra ir pro inferno. Sempre foi muito forte em mim e nos meus irmãos. Essa frase eu lembro muitas vezes que eu falava pra ela assim, mãe, eu não vou na igreja. E ela olhava pra nós e falava assim, eu não criei filho pra ir pro inferno. Ainda que você esteja grande, pequeno, mas até que você more comigo, você precisa me respeitar. E você vai na igreja. Então, muitas vezes, não foi uma, não foi duas, eu ia pra igreja, tipo assim, ó. Brigadaço. O que eu tô fazendo aqui, ó? Nossa, e eu procurava alguma coisa pra poder ir embora, Mas, cara, quando eu tinha Tomava água no Nossa. Ia no banheiro. Já, hoje em dia, a galera tem vontade de tomar água, né? Imagina quando o cara não quer ir na igreja ainda. Fala, cara, que loucura. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu já cantava música sertaneja com meu irmão. Eu tinha uma dupla com meu irmão. Olha, não sabia. Era Leopoldo e Gabriel, música sertaneja. Cara, meu Deus, era muito bom, sabia? Quem que era o Leopoldo? Nossa, eu era o Leopoldo e meu irmão era o Gabriel. Poxa vida, Leopoldo é um nome muito bom, né? Só que eu não posso falar mal do meu nome, porque é o nome do meu pai. Ele super fica de cara que eu brinco e falo assim, pai, esse nome é abençoado, né? Fala assim, poxa, sua mãe zoou você e você falou assim, vou zoar mais um. Poxa, que sacanagem. Mas eu sempre brinco com ele. Mas quando eu tinha de 13 para 14, a gente já cantava sertanejo, cantava em alguns lugares. E eu lembro que a última apresentação que a gente fez foi numa igreja católica, era uma festa lá e tal. E a gente cantou. Cara, bem na época, tudo bem falar o nome dos artistas? Cara, na época os Lua Santana tava sonando, cara, a gente cantou um Lua Santana, cantou um Fernando Sorocaba. Cara, a galera falou assim, mano... Eu sabia que você tinha uma raiz assim em Lua Santana, não, cara. Demais. Eu até sou meio vesgo um pouco. Mas, cara, eu lembro que a gente fez essa última apresentação, assim, foi muito legal. A galera, nossa, cara, vocês têm que estourar, cantar sertanejo. E tava naquele burburinho de começar a dupla sertaneja. Cara, mas naquele dia, assim, eu lembro que acabou, tá, fui pra casa e eu comecei a pensar se era isso que eu queria. Porque eu lembro que eu comecei a lembrar de ensinamentos. Eu falava assim, cara, mas, poxa vida, eu sei que eu sou novo, mas minha mãe não me ensinou isso. Sei lá, um rolê diferente, não me sentia tão bem. Eu falava assim, cara, o que tá acontecendo? E um dia, eu tive o meu irmão Everton, que então se torna meu irmão mais tarde, bem mais tarde do que esse rolê assim. Ele falou assim, cara, vamos na igreja. Era a igreja dos meus tios. Cara, ele falou assim, vamos na igreja. Eu falei assim, cara, não, capaz. Ele falou, vamos, mano, vamos comigo. Eu sei que você não está nessa fase, mas vamos lá. Cara, eu tive um encontro assim comigo mesmo. De entender que não era aquilo que eu tinha aprendido. Não era um rolê que era... Não era, e também não era aquilo que eu queria, talvez. Não sabia explicar o que eu estava sentindo. E aí eles falaram assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos num retiro, vai ter um retiro. O nome do retiro era Respire. Em 2010, isso. Falei, vamos. Eu vou. E, cara, eu fui. Antes de ir, eu tava numa Kombi, mano. Tava o líder, que era uma Atma. E eu tava na frente e a galera atrás e a gente indo pra esse retiro. E eu trocando uma ideia com uma Hatman, líder e tal, trocando uma ideia. E eu falei pra ele assim, mano, eu vou te falar uma coisa só pra você. Eu acabei de perguntar pra Deus pra que eu nasci e o que eu tenho que fazer. Mas eu queria uma resposta só. Se o dom que ele me deu de cantar, eu posso cantar pra qualquer lugar ou eu só tenho que cantar pra ele? Ou eu tenho que dedicar isso, né, canalizar isso só pra ele? E, cara, tocamos o barco, fomos pro retiro. Cara, primeiro culto, nada. Segundo culto, nada, assim. Terceiro culto, a gente lá, acabou. E os caras falaram, vai ter vigília. Falei, beleza. Fui pra vigília, cara. E eu lembro que era uma tenda de circo, tinha um negócio redondo no meio, assim, a gente lá. E eu, cara, tô
no meio da galera, mais pelo movimento ali. Mas eu comecei a orar, falei assim, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E eu lembro exatamente, um pastor relou no meu ombro, falou assim, pastor Samuel Coelho, lembrei. Relou no meu ombro e falou assim, cara, preciso te falar uma coisa. Eu tinha 14 anos, falou assim, o teu dom é pra cantar pra Deus. E saiu. Cara, só choro e ranho, né? E em alguns momentos mais ranho do que choro. Cara, porque foi a primeira vez que eu vi a importância que Deus tinha pra mim e eu tinha pra ele. Ele parar tudo, ele parar todo o rolê e falar assim, cara, eu preciso falar com ele. A gente às vezes, eu penso muito isso, a gente às vezes não dá essa importância quando a gente recebe uma palavra ou quando Deus fala com a gente. Cara, Deus tá parando tudo pra falar assim, cara, eu preciso falar com essa pessoa. Eu preciso orientá-la. Eu preciso exortá-la. Eu preciso fazer algo. Mas eu vou parar tudo. Eu vou parar o ambiente. Eu vou parar tudo que tá acontecendo. Porque eu preciso falar com ela. E, cara, aquele dia, cara, eu tive uma metanoia junto com a epifania. Porque eu caí, me ajoelhei, caí, chorava. Porque eu falava assim, Deus, você falou comigo. Ninguém sabia. Só esse meu líder sabia. E depois perguntei pra ele, o que você falou? Ele falou, não, cara. Falei, Deus, só a gente sabia. E você decidiu parar e falar comigo. Então, a partir dos 14, então eu inicio um processo de conversão. Porque eu sempre gosto de dizer também, Thiago, pastor, que é um processo. É um processo de conversão. Conversão, eu acredito muito, né? Não tô aqui, me entendo. Eu acredito muito na conversão água pro vinho. Acredito muito. Aqueles caras assim que fumava agora, converteu, não fuma mais. Traía a esposa agora, converteu, a esposa perdoou, Deus restaurou o casamento, aquilo, pum. Sabe, água pro vinho? Um rolê assim, eu acredito muito. Mas a minha não foi assim. E tá tudo bem por isso. Então eu inicio um processo com 14 anos de conversão mesmo. Cara, de entender quem era Jesus. Eu brinco que Jesus nasceu no meu coração, então ele era uma criança, como lá na manjedoura, então ele começa a nascer no meu coração, e eu começo a perceber que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e eu também vou crescendo com ele. Uma revelação progressiva ali do caminhar com Deus. Sim, porque às vezes, né, aproveitando, às vezes nós como líderes, nós queremos realmente uma conversão de água pro vinho, que é muito mais fácil. É muito melhor de você conduzir alguém da água pro vinho. Porque daí ele já tá tipo assim, cara, é isso que eu quero. Jesus. Tipo Paulo, tava ali, ficou cego, apareceu, agora já era. Já era, mudou. Acabou. Cara, Jesus falou pra você, mas você tá me seguindo? Você tá maluco? Não é isso que eu quero. Toma, acabou. Agora, pra vocês pastores, pra nós líderes, realmente, esse processo, acontecer esse processo, cara, é trabalhoso. Eu dei muito trabalho para os meus líderes, muito, para os pastores. Meu Deus. Porque desde então até hoje, né? Não dá para perceber, né, Matheus? Não. A gente não imagina. Matheus me conheceu, eu tinha uns 15 anos. Matheus sabe, eu sempre fui um cara muito questionador, assim. Até hoje, tudo aquilo que é bom, lícito, eu sou questionador. Porque nada entra no meu coração sem que passe por um filtro. O meu filtro fala assim, cara, isso aqui, essa revelação. Até a gente tava brincando aqui antes de começar, não vou falar o nome, mas antes de começar. Pô, você escutava esse cara? Escutava. Só que eu filtrava e aquilo que era bom eu pegava e aquilo que não era eu jogava fora. E até hoje eu sou assim. Só que nesse processo ali de conversão, eu era muito crítico e eu imaturo, 14, 15 anos. Então eu só tinha questionamentos bobos, tipo, tatuagem é pecado? Usar brinco é pecado? Ficar com a minha namoradinha é pecado? Então, esses questionamentos bobos de um adolescente. Né? Que às vezes, pro líder, você fala assim, meu Deus, será que ele não pensa pra falar? Será que ele... Mas eu era esse cara. Mas tudo isso, cara, me apontava pra um lugar. Tudo isso, todas as minhas, né? Que eu também costumo dizer muito isso, que todas as minhas atitudes de agora vão me combinar no quem eu vou ser amanhã. Então, as minhas atitudes de ontem me geraram quem eu sou hoje. Então, tipo assim, tudo isso me gerou quem eu sou hoje.
Um homem casado, com filho, estabilizado, tanto em mente quanto, né, na vida, né, buscando estabilidade financeira. Tudo isso, né, tá chegando aqui. Então, foi um processo muito longo. Então, com 15 anos, 14 anos eu descubro isso, começo esse processo de conversão. Com 15 anos, eu recebo uma proposta de participar de um festival da Sara Brasil FM. E eu participo desse festival. Cara, a gente vai, tranco e barranco. Ficava na repescagem. Cara, ia. Cara, cheguei na final. Cara, foi. E o prêmio era gravar um CD no Total Music, que era da galera. Marcelo Pereira, Matheus Pereira. E, cara, eu lembro que eu falei assim, cara, é agora. Nossa, faz 2 anos que eu me converti agora. Vou gravar um CD. Estourei o Brasil. Nossa, 16 anos. Na época tinha muito jovenzinho acontecendo também. Eu falei, nossa, é agora. Mas nada a ver. Não era agora. Não foi. Então, tipo assim, eu perco esse festival, mas ganho em outros lados, porque ali eu ganhei muitos amigos. Muitos amigos. Que são até hoje. Né? Os Pereiras, na época o Abner, na época o Juliano, entre outras pessoas. Eu ganhei essa galera como amizade que ficaram na minha vida por muito tempo. Hoje são meus amigos, mas, né, não tenho convívio muito. Né, mas me gerou algo. Ganhei algo com isso. Mas fiquei triste por ter perdido, mas entendi que não era o momento. Falei assim, cara, esse processo ainda está muito doloroso, preciso aprender muita coisa. Mas então, sempre fui na igreja, entre aspas, fiquei esse tempo ali fora, mas sempre fui na igreja, respondendo a pergunta do começo, né? Eu super dou uma volta para chegar. Não, assim que é bom, assim que é bom. Então, esse eu sempre fui na igreja, mas sempre num processo, assim. Desde os 14 anos ali eu entrei no processo. E acredito que uma conversão, não sei se você vai concordar comigo, mas é um processo contínuo até o final. Né? Em busca em busca de um varão perfeito, da estrutura perfeita. Eu acho que é um progresso. Top demais. E sempre envolvido na música, né? Sempre envolvido na adoração, uma voz aí singular. Ai, meu Deus. Todo mundo que ouve. Mas hoje, a gente conversando antes ali, você está também no outro processo de transição. Eu acho que dá pra gente ficar um bom tempo nesse tema aí, que muitas pessoas veem a música, veem o dom apenas com já o final daquilo, né? Sim. Final do propósito de Deus. Não, você vai fazer isso pro resto da tua vida. E a gente conversando antes, né? Você perguntava, não, hoje eu vejo como uma ferramenta. Como essa ferramenta é importante na tua vida hoje? Cara, há alguns anos, desde mais especificamente 2021, 2020, eu vou contextualizar pra gente chegar nisso. Em 2020, a pandemia chega aqui no Brasil. E em junho de 2020, eu pego Covid. Então, cara, eu peguei iniciou os sintomas ali no começo do mês, dia 6. Cara, dia 10, eu sou internado e começa uma luta pela vida. Uma luta pela vida mesmo. Super pesado, na época eu tinha 180 quilos. Super pesado. Cara, e começa uma luta. Uma luta. Primeiro exame ruim, segundo exame pior, terceiro só piora. O meu caso com o Covid foi só piorando. Só que no final do estágio ali, quando eu decidi, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que entregar algo para Deus. Eu falei assim, Deus, quando era dia 16 eu estava internado, eles queriam me mandar para UTI, me entubar, entuba, não entuba, o que faz com ele, o que faz? Eles me trocam, eu estava num quarto com 3 pessoas, eles me trocam, colocam num quarto sozinho, e eu começo a escutar os médicos conversando fora da sala, sem imaginar que eu tava escutando. Então eles falam assim, cara, cadê o Celso? Vamos mandar ele pra UTI? Cara, tem que entubar. E eu, escutando aquilo, eu falo assim, Deus, não. E chega o Dr. Maurício e fala assim, cara, não, se mandar ele vai morrer. Deixa ele aqui. E eu chego pra esse doutor no outro dia, depois de ter escutado isso, e falo assim, cara, me manda pra casa. Deixa eu ir embora. Se eu for morrer, deixa eu morrer em casa. Pô, não deixa eu morrer aqui. Pô, vai ser super ruim pra mim. Por favor. Ele fala, não, você não vai morrer. No outro dia ele me libera. Eu falei assim, beleza, recado dado, vou morrer, né? Mas fui pra casa e começou uma recuperação.
Mas eu esse estado de perto da morte traz muita reflexão pra gente. A gente fica muito sensível. E pra mim não foi diferente. O Matheus passou uma experiência acho que muito mais forte que a minha. O Matheus ficou dias entubado. A minha, eu tive essa experiência, então eu começo a refletir, quando eu saio, o porquê da minha vida. Eu entro no estágio de novo, assim, falo assim, cara, por que eu tô vivendo? Eu perguntei lá com 14 anos e meu dom era pra Deus, mas e agora? E agora? O que eu rolê? O que eu faço? Então, eu começo uma recuperação, fico 2 meses me recuperando e tudo pra baixo, né? Financeiro quase zero. Rapaz, precisei de muita ajuda, graças a Deus, meus pais, né? A família da minha esposa. Precisei de muita ajuda naquele momento ali. Não só financeira, mas de força, né? Tipo assim, eu precisava me recuperar. E nesse questionamento, eu falei com a minha esposa, Andressa, falei assim, amor, a gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer algo. E ela falou assim, vamos orar? E eu falei, vamos orar. E eu começo a orar. Então, do meio do ano pra frente, eu começo a orar. Em dezembro, Deus falou pra mim assim, eu quero te tirar de onde você tá. E eu quero que você mergulhe em mim. Eu falei assim, cara, eu tô escutando coisa na minha cabeça. Não é possível. E aí, de novo, eu quero que você se retire de onde você tá e mergulhe em mim. E ficou. Eu falei assim, Deus, beleza. Se eu tenho que fazer isso, fala com a minha esposa. Minha esposa trabalhava no Banco Itaú. Então, tipo assim, cara, super confortável pra ela, super ganhando bem, sem contar benefícios e tal. Eu falei assim, Deus, fala com a minha esposa. E quando eu comecei a orar com isso, o Itaú encerra o contrato da minha esposa. Encerrou o contrato dela. Falei assim, ó, tamo junto, é nóis, até mais. E aí começa um processo, cara, de Deus falar com ela. E eu orando, falando assim, Deus, eu preciso fazer isso. Primeiro, falei com a minha esposa. Segundo, me mostre o lugar. E começo a orar. Deus fala com a minha esposa, me mostra o lugar. Deus fala com a minha esposa. E aí, cara, eu já conhecia, então, Deus falando com ela, e nós decidimos juntos ir pro Central Bible College, que é na colônia Vitimarsum, e é 1 ano. Até a gente brinca lá que é 10 por 1, porque assim, de manhã você estuda, de tarde você faz desenvolvimento pessoal e às vezes de noite você estuda de novo. Então, de segunda a sexta é estudo. Então é um rolê bem aprofundado, bem legal mesmo. E aí, vários trabalhos e coisas, vários livros que você tinha que ler. Então, você mergulha super fundo, assim, em você, né, em Deus e tal. Nós decidimos ir. E aí, então, começa esse rolê que eu falo de ferramentas. E aí eu falo assim, beleza, Deus. Uma ferramenta que o Senhor me deu é cantar. Muito bom. E eu amo fazer isso, Deus. E fique claro isso, eu amo fazer isso. Mas começo a me questionar se é só isso. Não sei se você já se questionou, Thiago. Deus, só isso, pregar, só isso. Só isso. Só isso. Eu já me questionei, eu acho que é um questionamento de muitas pessoas de achar, poxa, será que eu tô limitando o poder de Deus na minha vida? Usando só uma das ferramentas? Ou usando só usando de bengala, talvez? Falar, não, só... Tipo assim, ó, vai cortar uma madeira, só o serrote? Não tem que alguém segurar, não tem que botar um apoio, não tem... Não, só um... Eu falei, Deus, o que acontece? E aí eu começo também a ter uma pressão assim em mim mesmo. Eu mesmo me cobrar, falar assim, não, então tá errado. Tá errado. Se só cantar, não só... É que a gente fala só cantar, parece que é pouco, né? Não que seja pouco. E também não é muito, mas você me entende, né? Sim. Mas eu falava assim, Deus, que mais? Que mais que eu posso fazer? Primeira coisa que veio de encontro comigo é isso. Deus me mostrou e falou assim, cara, existe uma caixa de ferramenta. Existe uma caixa de ferramenta em mim, em você, que eu coloquei dentro de você. Eu coloquei dentro de você uma caixa de ferramenta. Vai de você explorar elas. É nós que exploramos. Alguns são dons, como cantar, mas outras eu exploro. Exemplo,
Não tô desmerecendo, mas pregar. Cara, você consegue desenvolver. Ainda que a sua comunicação não seja boa, você desenvolve. Então, eu pego essa caixa de ferramentas e falo assim, Deus, pô, legal, eu gosto de falar. Eu vou dentro, pai, eu gosto muito de falar. Ele falou assim, então desenvolva. Para pregar, o que você precisa? Primeira coisa, se relacionar com a palavra. Ah, cantar não precisa, Juninho. Ah, se eu for fundo nisso, só cantar, cara, você canta. Você pega qualquer música e canta. Agora, quando você fala assim, não, Juninho, eu não canto, eu quero ministrar, eu quero... Aí você tá indo para outro rolê. Para mim é super separado esses dois, assim. Cantar e realmente ministrar são rolês bem, bem separados. Então, eu falei assim, Deus, eu gosto de falar, então beleza. Ele falou assim, desenvolva nisso. E eu fui pegando tudo aquilo que era evidente. Tudo aquilo que era evidência. Pregar, cantar, liderar. E ele falou assim... E aí, aqui eu entrei num choque super forte, que eu espero que você pare para pensar agora. Eu fui trazendo tudo que era evidente. E ele falou assim... De tudo isso, Juninho, cadê as pessoas? Você falou de várias coisas. Cadê? Cadê pessoas nisso? E eu fui procurar pessoas dentro dessas coisas que eu queria. E tudo pra mim, tudo fechou em o que Paulo vai falar. Eu chamei vocês. Paulo vai dizer, se não me engano, em Hebreus, não. Em Hebreus a gente não sabe quem escreveu ao certo, né? Mas Romanos, agora não me foge a memória, eu vou achar aqui, eu vou ler depois exato. Mas ele vai falar assim: de tudo eu chamei vocês para o ministério da reconciliação. Ou seja, ser pastor, ser mestre, ser profeta, ser um dos 5 ministérios, tudo isso precisa fechar em uma coisa: reconciliar o homem com Deus. Seja qual for a ferramenta. Seja qual for a ferramenta que eu possa usar, tudo precisa fechar em reconciliar o homem com Deus. Então eu entro nisso e é isso que eu vivo hoje. Cara, a minha missão, pastor Thiago, é reconciliar o homem com Deus. Seja cantando, sim. Seja pregando, sim. Seja de qualquer forma, cuidando dos carros lá da igreja. Eu preciso mostrar assim, ó, cara. Apontar para isso. Se reconcilie com Deus. Volte para Ele. Cara, Jesus morreu para isso. Jesus morreu para isso, para te reconectar, se reconciliar com Ele. Cara, antes você estava morto, agora você pode viver. Cara, você estava perdido em pecado e agora Jesus pode, sabe, te devolver a vida. Cara, você estava perdido em você mesmo. As crises, eu gosto de falar isso, as crises de depressão, cara, pessoas que se prendem ao passado. As crises de ansiedade são pessoas que se prendem ao futuro, mas elas esquecem que o que acontece é o presente. Ou seja, quando eu tô preso demais no passado, a depressão vem. Quando eu tô ansioso demais, cara, eu quero o futuro demais. E eu tô esquecendo, cara, que Deus me deixou o presente. Ele tá falando assim, cara, de tudo que importa não é o teu passado. Porque ele passou, você não volta. E também não é o teu futuro. Porque se você passar no teu futuro, você precisa ter tranquilidade, porque eu tô no futuro. Agora, o que eu deixei pra você é presente. Agora, aqui, estamos aqui gravando, esse é o presente. Essa é a oportunidade da gente sentir a presença de Deus. Essa é a oportunidade da gente falar assim, Jesus, vem aqui. Fala com a gente aqui agora. Ah, mas a gente tá gravando. E daí? Jesus, reconcilia alguém agora. Alguém que está assistindo isso. Agora, a minha intenção de vida é essa, professor Thiago. Vou olhar para uma câmera e falar assim, cara, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei. Jesus quer reconciliar você com Ele. Então, tipo, a nossa vida, a minha vida, a vida da minha casa se tornou isso. Nossa. Esse é o rolê. Esse é o nosso rolê da nossa casa. Seja cantando, seja pregando, seja cuidando, seja fazendo o que for. É reconciliar o homem com Deus. Nossa. E hoje tá atuando como ministro de louvor, líder, como é que tá a rotina aí ministerial? De tudo um pouco, né, gente? Cara, nós somos da Liberty Church, uma igreja que tá no teatro... Eu sempre esqueço o nome do teatro da minha igreja, mas tá tudo bem. Mas fica atrás do Shopping Cristal, no shopping
Novo Batel, se eu não me engano é o nome. Isso, Novo Batel. A gente fica no terceiro andar ali. Cara, nós começamos o ano passado, todos nós, praticamente, ali da Aliança, éramos de uma igreja da 316. O pastor Arno entendeu, o pastor Otto, perdão, entendeu, conversou com o pastor Arno, falou assim, cara, entendo em Deus sobre uma visão, o pastor Arno abençoou. Então o pastor Arno pergunta para ele, cara, quem que você pensou? Então o pastor Otto pensa em nós, nos convida e nós vamos com ele, né, nessa nova jornada. Então, eu também costumo dizer que igreja não abre, né? Ela nasce. Então nós começamos numas reuniões, trocando uma ideia, conversando. Vamos para um café do nosso amigo Thiago, Café com Graça. Inclusive, cara, você gosta de café especial, Café com Graça é o café. Então nós começamos ali, tal. E dali cresce. Vai crescendo. Aí entendemos em Deus, não, vamos pro teatro. Primeiro fomos pro Teatro João Fiani, que era para 100 pessoas. E, cara, passamos esse processo. Então, não é, talvez não que eu me considere, mas nós somos um dos líderes da casa, começamos juntos, né? Agora nós estamos se transitando para ter um grupo familiar da igreja, né? A igreja já tem alguns grupos familiares, nós não temos, eu e a Andressa não temos, nós fazemos parte de um, mas estamos caminhando para isso agora, né? O pastor tem conversado conosco para que nós possamos ajudar, pastorear, cuidar dessa galera. Então tem sido bem legal. Em contrapartida, nós temos uma célula que eu cuido de 15 em 15 dias, no Fazendinha ali onde eu nasci, no bairro Itatiaia. Sempre gostei muito daquele bairro. Onde a gente nasce, a gente tem um carinho, né? Então, trocando uma ideia com o meu barbeiro, que é o Lucas Barbo, que é o cara que corta meu cabelo há 4, 5 anos. Cara, e a gente troca ideia há anos, 2, 3 anos. Falando, cara, vamos fazer uma célula. Esse ano a gente startou. Falou assim, cara, vamos. Marcamos, começou e tá acontecendo. Então a gente cuida dessa galera, né? A galera que vai lá. Eu brinco que lá, isso é conversado com o meu pastor. Nós não temos uma placa, não temos uma igreja, porque eu entendo que ali, naquela célula, nós só estamos para direcionar. Então eles vão naquela célula e nós direcionamos para algum lugar. Uhum. Então a gente tem uma barbearia, a gente faz célula na barbearia desse nosso amigo. Do lado tem uma igreja, exatamente do lado. Então a gente fala assim, cara, se você quiser ali, tá ali. Uhum. Se você quiser lá em Campinas, pô, show, vai encontrar a galera massa. Se você quiser ir na Assembleia, se você quiser ir na Quadrangular, se você quiser ir na nossa, aonde você quiser ir. Aqui eu só tô para te apresentar Jesus e a partir disso você ser direcionado para algum lugar. Então, resumindo, somos um dos líderes da casa da Liberty Church e estamos aí nesse caminho de pastoreio, né? O pastoreio sempre foi muito forte também na minha vida. Então nós estamos nisso aí, eu e minha casa estamos se preparando para esse momento que a gente, querendo ou não, chega um momento, né, você fala assim, cara, e aí? Será que agora eu quero ser pastor? O que eu quero ser, né? Tipo, e nós estamos nesse momento de se preparando pro pastoreio mesmo em si, como consagração, eu não sei nem como deduzir essa palavra, mas acho que é isso. Você acha que é meio inevitável para quem está no ministério entender isso? De que a pessoa está ali servindo, mas tem nível mais profundo, não que seja, igual você comentou, né? Que seja falar só louvor tá errado, mas acho que é meio inevitável, assim, ainda mais para os dias de hoje que a gente está vivendo aí de muita aceleração, de muito acúmulo de função e às vezes a gente olha para dentro da igreja e a gente vê aquele irmão lá que ele só toca guitarra, sim, que ele só toca violão, que ele só vai cumprir escala. Você acha que Deus está empurrando para isso? Pelo menos a percepção que eu tenho hoje ministerial também é uma outra, sim, visão, né? Cara, super. Nossa, eu acho que nos últimos dias eu venho super, eu repito, sou super crítico e analítico, gosto de olhar, gosto de ser perceptivo, ficar percebendo e tal. Eu tenho percebido que Deus tem gerado nas pessoas muita fome por Ele. Muita fome. E eu acho que é inevitável que as pessoas comecem a perceber que aonde elas estão é pouco em Deus, né? Em Deus, falando em Deus, né? E a gente confunde
o estar ali, ser da mídia, ser do louvor com um relacionamento com Deus. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? E aí eu vejo que Deus tá empurrando as pessoas a, cara, se relacionem comigo. Porque tem muita gente, pastor Thiago, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu percebo que as pessoas querem se relacionar com a igreja. Não. Tipo assim, cara, com quem você se relaciona? Ah, cara, me relaciono lá com a, sei lá, com a Liberty Church. Deus tá falando assim, não, cara, se relacione comigo. Se relacione comigo. Você faz parte de uma comunidade, parte de uma igreja. Mas relação é comigo. E aí, eu vejo que Deus tá empurrando as pessoas a entenderem isso. Que quanto mais elas se relacionam com Deus, o resto acontece automaticamente. Sabe? Tipo, quanto mais eu me relaciono com Deus, vai ser natural eu ser um bom ministro de louvor. Quanto mais eu me relaciono com Deus, vai ser natural eu ser uma boa mídia. E assim sucessivamente. Vai ser natural eu ser bom naquilo que eu vou fazer na casa dele. Então eu vejo Jesus empurrando a gente a se aprofundar nisso para que seja natural o outro, sabe? Tipo assim, se relacione, me conheça, se aprofunde em mim. E, cara, o outro vai ser super tranquilo, vai ser natural, vai ser gostoso de fazer. Porque, às vezes, daí as pessoas se relacionam com a igreja e acaba ficando pesado. E aí ela se frustra com a igreja e joga em Deus. Porque daí Deus está empurrando ela, falando assim, ó, se relacione comigo. Sou eu que você tem que se relacionar. Quanto mais você se relaciona comigo, mais as coisas vão acontecer. E aí ela não se relaciona com Deus, se relaciona com a igreja. E a igreja tem pessoas. E pessoas são naturais de errar. São passivas a errar. E aí ela se frustra e fala assim, poxa, Deus me zoou, né? E Deus tá tipo assim, cara, o que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, cara, tô te empurrando a se relacionar comigo, tô te induzindo, tô falando assim, cara, eu tenho mais pra você. Eu quero mais, eu quero que você se relacione mais comigo. Então, não sei se era essa a resposta, mas pra mim tem sido assim. Eu acho que Deus tá mostrando cada vez mais assim, cara, eu sou exatamente aquilo que vocês precisam. Né? Eu sou exatamente aquilo que vocês precisam. E eu tava assistindo uma conferência essa semana, até de liderança, de juventude, da nova geração. E uma das perguntas foi assim, peguei uma liderança muito machucada, ferida com antiga liderança, né? E a resposta daquele pastor me chamou muita atenção. Porque é inevitável, né? Nós estamos num processo de conversão, mas também estamos num processo de ser bons ministros, de ser bons pastores. E nesse processo, inevitavelmente, as pessoas talvez venham a se frustrar conosco. Ou venhamos a, talvez, não dar o remédio adequado para a ovelha na hora certa, ou talvez dar uma dose um pouquinho mais. Mas por que as pessoas saem da igreja? Porque não têm um relacionamento com o Senhor. Porque se elas tivessem, elas entenderiam que o pastor, as pessoas que estão servindo ali erraram, mas tentando acertar. Com certeza. Então nós fazemos o caminho inverso do relacionamento. A gente se relaciona com as pessoas tentando encontrar Jesus lá na frente. E sendo que, na verdade, eu me relaciono com Deus aqui primeiro. Tenho um tete-a-tete com o Espírito Santo aí. Tô com ele, não abro mão. E aí eu me relaciono com as pessoas e o Espírito Santo me revela. Né? O Espírito Santo não me deixa, me blinda ali para não ser frustrado, para não ser magoado, né? Então hoje nós temos um grande volume de pessoas dentro da igreja que não têm relacionamento com o Senhor, que servem esperando encontrar algo do Senhor depois. Tipo, eu vou fazer aqui, sabe aquele filho que tenta chamar a atenção do pai? Sim. Tipo, eu vou fazer aqui, vou lavar a louça, vou arrumar a casa pra ver se eu ganho algo em troca. Pô, mas não é isso. Meu pai tá na casa todo dia. Tipo, eu tava brincando hoje até. A gente precisou trabalhar hoje lá na empresa e o filho do nosso patrão falei pra ele assim, cara, o que você vai pedir pro seu pai depois, cara? O que você tá fazendo aqui? Ele não trabalha lá conosco, ele é de uma outra área. Eu falei pra ele, cara, o que você quer do seu pai? Eu falei, senhor patrão, você sabe, né, que isso aqui vai te dar um resultado depois, ele vai te pedir alguma coisa. Brincando, claro, ele é adulto, mas era mesmo. Mas tem muita gente que faz isso. Muita gente faz isso. E também tem gente que faz isso com as pessoas, achando que tá fazendo pra Deus, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Cara, vou agradar o Thiago, vou fazer tudo pro Thiago. Que, cara, na hora que o Thiago olhar, ele vai ter um carinho maior por mim. E aí, quando ele precisar de alguém pra pregar, ele vai pensar em mim. E não é isso. Eu preciso me relacionar
com o Thiago em busca de, cara, falar assim, cara, ele é falho, ele vai errar alguma hora, mas mesmo que ele erre alguma coisa, eu preciso ter certeza no meu coração, quando eu tenho maturidade. Ele tava tentando acertar. Uhum. E aí, errando ou não errando, eu falo assim, cara, não, eu encontro Deus no Thiago. Eu preciso buscar nas pessoas Deus. E aí, cara, não sei se eu consigo ser entendido, mas, cara, você vai encontrando Deus nas pessoas e a frustração, o erro das pessoas vai ficando, tipo assim, vai sendo anulado. Porque daí você fala assim, cara, não, tá tudo bem, ela tentou acertar. Se ela errou comigo, às vezes, cara, foi tentando acertar, mas, cara, Deus tá ali ainda. Cara, porque, não sei se você tem percebido, às vezes a religião tenta tirar Deus das pessoas. Assim, não, cara, ele, né, poxa, vou falar uma polêmica aqui, não sei se, vou falar uma polêmica, se você, cara, sei lá, o cara errou lá, sei lá, errou no casamento dele, diferente do erro dele. Cara, ele errou. Mas, cara, Deus não saiu dele porque ele errou. A gente tem costume de... A religião quer tirar Deus das pessoas pelo erro delas. E Jesus tá falando assim, cara, eu morri exatamente por esse erro. Enquanto a religião tá falando assim, cara, sai. Deus não tá mais aí. Jesus tá assim, cara, eu morri por isso. Eu morri pra não sair dali. E vocês estão querendo tirar eu dali. Porque, eu não sei se você percebe, mas... é automático as pessoas não verem mais Deus quando as pessoas erram. E aí eu sou um cara que fica olhando e falo assim, não, cara, ele continua ali. Ele não compactua com o erro de ninguém. Isso não é... Ele não compactua com a conduta de ninguém, a conduta errada. Ele não compactua. Mas ele continua ali. Ele vai continuar ali. O Espírito Santo vai continuar ali. Eu escutava muito isso. Minha mãe falava assim, aonde você vai? O Espírito Santo pode ir? Sempre foi muito pesado isso. A gente parou pra pensar, né? Do nada a gente nem se resume, mas, cara, já parou pra pensar, cara, minha mãe falava isso, era um peso. Eu falava assim, cara, será que ele vai? Aí às vezes eu sei lá, conversando com os meus amigos, numa festa de churrasco de família, aí tocando uma música do mundo, eu falava assim, puxa vida, o Espírito Santo tá aqui, né? Porque parece comendo uma carne, música do mundo. E aí eu acho que o Espírito Santo tá, sabe, vai embora. Não, ele tá aqui dentro. Tá aqui dentro. E é ali que ele quer me usar. Ele quer me usar ali. Ele quer me usar na igreja? Sim. Mas é ali, naqueles ambientes onde a galera não quer ir. Então, tipo assim, cara, Deus continua em nós. Deus continua. Quantas vezes nós erramos, mano? Por causa disso, nunca mais o Espírito Santo falou com a gente. Não existe isso, cara. Ele tá ali, ele tá falando assim, cara, tô aí. Deixa eu continuar aí, cara. Só que lembre, eu tô aqui pra convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Bíblia é clara. Ele não fala, eu saio. Eu pego o homem errado e eu saio dele. Não, ele fala assim, não, eu tô no homem. Então eu convenço. Porque eu só posso convencer alguém que eu tô dentro. Não. Alguém que eu converso, alguém que eu me relaciono, alguém que eu conheço. Então ele tá falando assim, cara, fazem o seguinte, falem de mim pra essas pessoas. Falem de mim pra todo mundo. Pra todo mundo que vocês querem. Porque, cara, eu que vou convencer eles. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Né? Eu sou meio... Nisso eu acho até uma... Não sei se é polêmico, certo ou errado... Porque é muito difícil o certo e o errado, né? Porque é uma visão, às vezes, uma ótica. E aí eu super acho, eu falo assim, Espírito Santo. Várias vezes, às vezes na rua, conversando com alguém, eu falava assim, Espírito Santo, eu sei que você tá aí nesse cara. E você estando nesse cara, você pode convencê-lo. Quando a gente olha pra vida de Elias, né? Elias tomou uma decisão ali de fugir. Tava, né? Fogo tinha caído do céu, tinha consumido os profetas de Baal, e ele decidiu se esconder. Ficou com medo. E aí, em todo momento, o Senhor mandou um anjo no meio do caminho. Você vai seguir essa viagem, então se alimente. Lá onde ele foi se esconder, o Senhor mandou o vento, a tempestade, a chuva forte, falou com ele, porque estava lá. Não tem lugar embora. Distante que ele não vá. Não tem. Que ele não encontre a gente, né? E de tudo isso, né? De todo esse mundo, de tudo isso. Ele falou assim, cara,
Eu podia ficar habitando num tabernáculo. Podia. Era muito mais gostoso, talvez, pra Deus. Sei lá. Tô dizendo aqui uma hipótese, tá? Tipo assim, cara, não tinha problema. O tabernáculo era só o perfeito. Se não tava perfeito, era faca na caveira, já matava, acabou. Mas ele falou assim, não, cara. Isso eu já se me emociona, porque eu achei isso muito forte. Ele falou assim, não. O tabernáculo pode ser perfeito, mas o imperfeito eu posso tornar perfeito. Só que eu só posso tornar perfeito se Jesus vir. Então Jesus vem e ele fala assim, cara, acabou. Agora eu moro dentro. Agora o tabernáculo é vocês. E agora eu torno o imperfeito perfeito. Ah, gente, tá falando que a gente é perfeito. Não seja louco, não é isso que eu tô dizendo. Tô falando que em Jesus ele nos torna perfeito. Ele tá numa busca de nos tornar perfeito, que nós falamos agora, né, um processo, né, até que nós chegamos naquele dia e tudo acaba, e o corpo se torna glorificado, tal, mas ele fala assim, cara, o imperfeito, o sujo, o adúltero, o ladrão, a prostituta, o todo, eu vou pegar o bom, o ruim, eu vou juntar tudo isso, eu vou morrer por tudo e todos. Nós temos costumes, às vezes eu falo para algumas pessoas, eu falo assim, cara, Jesus não morreu pela tua igreja, a instituição, ele morreu por todos. Porque se Deus tivesse morrido só pela minha igreja, instituição, cara, seria inválido, porque ele ia salvar um núcleo de pessoas, ele ia salvar uma bolinha ali de pessoas. Agora, quando eu olho, sei lá, para João 3,16, ele fala assim, cara, Deus amou o mundo. Sim. Deus não amou eu, não amou você, ele amou o mundo. E na criação, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Sim. Ou seja, ele criou todos à sua imagem e semelhança. Uma vez me perguntaram, professor, falaram assim, cara, você tá me dizendo como a religião, desculpa tá falando assim, mas pra mim essa é a minha concepção, que a religião faz. Ela falou assim, então você tá me dizendo que aquele cara ali, deitado, esse mendigo aqui, ó, você tá falando que ele tem Deus? Olha a vida dele. Cara, aquele dia, eu olhei pra essa pessoa e falei assim, cara, abre aí teu celular, abre a câmera, coloca aí de frente pra você, cara, tem Deus isso aí? Ele, claro, sou eu. Eu falei, abre a câmera, pronta pra ele. Tem Deus naquilo ali. Ele é a imagem e semelhança de alguém. Ele pode não estar se relacionando com a imagem e semelhança dele. Ele pode estar num momento da vida dele que ele quer tudo menos Deus. Ele não está se relacionando com o Criador. Ele não está se relacionando com aquele que ama ele. Mas, cara, tem Deus ali. Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é carne. Ele falou assim, cara, vou fazer minha imagem e semelhança. Então eu vejo Deus em tudo e em todos. Às vezes acaba até assustando. Falo assim, cara, pra mim, todos têm Deus. Porque, cara, eu olho pra pessoa e falo assim, cara, você tem boca, você tem olhos, você tem nariz, tem ouvidos e, cara, eles funcionam. Você tem mãos, você tem pés e tudo isso foi feito a uma imagem, a uma semelhança. Então tem Deus. Tem Deus. Tem esse rolê. Massa. Ó, fica essa mensagem para vocês aí em casa. Refletir sobre imagem e semelhança. E Júnior. A pergunta que a gente sempre faz para todo convidado aqui. Em que momento da sua vida, desse rolê todo, que você teve assim, que você sentiu, falou, cara, a partir de hoje tive um upgrade na minha vida ministerial, trabalho, enfim, área que for, qualquer área aí, quiser falar várias também. Cara, eu gosto de falar um pouco, né, cara? Eu quero 2 pra mim assim, que foram fundamentais, foi um upgrade, foi meu, mas um upgrade sensacional. O primeiro pra mim foi quando eu casei. Quando eu fui casar, nós tivemos um rolê bem forte, assim. Cara, posso pegar o violão agora? Porque eu acho que, pô, isso é legal. Peguei o violão porque eu acho que
vai bater super dentro daquilo que eu quero falar do meu upgrade, né? Quando eu casei, fui casar, eu casei em 2019. Um pouco antes, cara, quem casou sabe que é um gasto bem legal, né? Você decide fazer festa e tal, e eu decidi fazer festa, decidi fazer um rolê maior. Tinha 300 pessoas no nosso casamento, uma loucura. Cara, foi muito legal. Nosso casamento foi muito legal, assim. Modéstia à parte, cara, eu gostei do meu casamento. Mas antes a gente teve um rolê financeiro, assim, super pesado. E eu falava assim, Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. O Senhor falou que eu ia casar, eu tive uma certeza. Eu sei que a Andressa é a mulher da minha vida. É com ela que eu quero dividir a minha vida, é com ela que eu quero dividir meu ministério, é com ela que eu quero dividir tudo na minha vida. Então, Deus, me ajuda. Né? E aí, eu lá e nesse questionamento. E antes, um pouco antes, o rolê do casamento é 2 upgrades que eu sofri super fortes, assim. O primeiro é que nesse pique até casar ali, eu tava super triste, porque eu tinha vivido algumas coisas no nosso relacionamento, até relacionado, e aqui tá tudo bem aqui, vai pro Brasil e tá tudo ótimo, até relacionado a pecado, assim, sabe? Eu falava assim, cara, Deus, acabou, eu errei. Aí eu olhava pra minha, até então noiva, e falava assim, acabou, né? A gente errou e tal. Acabou. E nisso eu já tinha ministério, já tinha cantado em muito lugar, já tinha ministrado pra muito lugar, já tinha ministrado pra Marcha pra Jesus. Poxa, cara, já tinha acontecido tanta coisa, cara. Pô, cantei na Marcha pra Jesus, cara. No ano que eu cantei, 180 mil pessoas. Cara, aquele rolê gigantesco. E quando você erra, cai um peso sobre você, tipo assim, e agora? Tudo que você viveu foi inválido. Você pensa, acabou. Invalidei tudo. E não estou aqui apoiando o pecado, ele não existe apoio para ele. Mas tenha uma certeza que mesmo que você tenha errado na sua vida, mesmo que você tenha caído, ele continua lá. Ele continua amando, ele continua te falando assim, cara, tá tudo bem, deixa eu restaurar você. Deixa eu pegar você e falar assim, cara, deixa eu restabelecer você como pessoa. Às vezes as pessoas erram, pecam, né? O pecado mais comum da igreja que às vezes as pessoas se sentem muito mal, sei lá, poxa, fez sexo antes do casamento. Cara, esse é um rolê forte, né? Poxa, e aí você fica lá e tal. E eu super, Jesus, me ajude. E aí eu tava tomando banho e eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu saio do banheiro, Deus falou assim, cara, pega o violão, senta aí. Eu peguei, comecei a tocar, fazer as notinhas. Fiquei ali brincando e pensando sobre aquilo que eu tava falando, pensando naquilo que eu tava vivendo. E, cara, foi um up de sentimentos de que tudo precisava acontecer para que eu entendesse sobre Deus. Eu precisei passar por algumas coisas para entender que Deus estava comigo, assim, sabe? E aí eu sentado na cama, eu falei, Deus, eu vou orar. E ele falou assim, Juninho, você não vai orar. Você vai cantar. Você vai usar a tua ferramenta. Hoje eu entendi dessa forma. E eu peguei o violão e comecei a pensar e aquela oração se tornou uma canção. Eu quero compartilhar com vocês que era aquilo exatamente que eu estava sentindo e Jesus falou assim, cara, é o que todo mundo às vezes está sentindo. A tua oração é a oração de muita gente. De muita gente que acha que eu deixei, de muita gente que acha que eu abandonei porque errou, de muita gente que acha que eu deixei porque, cara, não me ouviu mais às vezes. E aí eu sentado assim, ei pai, já não te sinto como eu queria, a tua voz está tão longe. Ah, pai, ei pai, o meu relacionamento contigo
era como eu tenho com o meu amigo. Você era meu amigo. Estou tão longe, já não te sinto mais, mas meu coração doendo se lembrar que você está de braços abertos. E aí eu chorei muito, porque era isso que eu sentia. Eu sentia assim, cara, ele não me escuta mais, ele não... Acabou, já era. E aí quando eu tava escrevendo, ele falava assim, Juninho, eu tô te dando isso porque é o que muita gente tá sentindo. Mas pra tudo isso existe uma resposta. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, cante exatamente o que você vai ouvir. E eu, cara, aquilo gritou no meu coração e que virou o refrão, que era: filho, eu não te deixei, filho, eu não te abandonei, eu te amo. Filho, eu não te deixei, filho, eu não te abandonei, eu te amo. E aí, cara, se torna choro, né? Porque daí você tem uma consciência, cara, que Deus te ama. Você fala assim, que loucura, cara. Em meio ao caos que tá a minha vida, ele me ama. Ele falou assim, não, Juninho, eu quero continuar. Eu te amo, sim, mas eu quero continuar. Quero que você continue cantando o que eu vou te dizer, né? E, cara, sussurrou mais uma coisa na minha vida, que era: volte pra mim, volte pra mim, volte pra mim. Volte pra mim, oh, volte pra mim, volte pra mim. E aí eu, cara, sofri esse upgrade assim de uma forma que mudou a minha vida. Que a partir dali, cara, tudo fez muito sentido. Porque daí eu entendi e falei assim, cara, Jesus me ama, velho. Já tinha tido tantas experiências com ele, mas faltava uma, sabe? Faltava uma de, tipo assim, cara, sabe quando você entra num choque em realidade? Tipo assim, cara, existe alguém que se importa mesmo. Existe alguém que, cara, para realmente céu, terra e assim, mano, vou falar com você. E toda vez, eu sempre penso muito nisso. Toda vez que Deus fala comigo, eu penso demais, que eu falo assim, cara, é uma importância muito legal. Tipo assim, ele parar tudo e falar comigo. Então esse upgrade, assim, então, continuando, né? A partir disso, as coisas mudam, acontece muita coisa. Chega dia 21/6/2019, nosso casamento. Cara, quando a porta abre e acontece, voltando, né, o dia 21/6/2019, o casamento tá acontecendo, a porta abre, cara, e eu olho a mulher da minha vida entrando. E aquele momento Deus fala comigo assim, cara, não é só a mulher da minha vida, é a pessoa que você decidiu dividir a sua vida entre você, ela e eu. Falei, cara, eu tenho vídeo até hoje nas minhas redes sociais, eu chorava muito. Porque caía sobre mim uma consciência que agora eu tava virando um homem, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, eu brinco que um cara que não é casado e, cara, não que ele não seja homem, mas quando você casa, cara, recai sobre você uma responsabilidade de que uma casa agora depende de você. Sacerdote, né? Nossa, cara, você fala assim, cara,
Ela olhou pro pai e pra mãe dela e falou assim, cara, obrigado pelo que vocês fizeram, mas eu vou viver com esse cara aí agora. E as pessoas não param pra pensar nessa responsabilidade. Sim. De que um casamento é a vida que ela tinha, cara, precisa ser melhor agora. É uma responsa enorme. E aquele dia olhando ela entrando, Jesus falava assim, cara, eu quero que você a ame como eu amei a igreja. Nossa, cara. Eu demorei um Aí pouco, pega, né? cara. Demorei um pouco pra entender isso. Porque relacionamento, puxa, é muito bom, cara. Legal. Casamento, a parte do sexo, a parte do... Cara, mas a parte espiritual de um casamento é uma parte... Cara, um rolê muito pegado. Porque eu entendi na minha vida, pastor Thiago, que a prova de eu dar certo na vida não é o meu filho virar pastor. A prova que eu tô dando certo não é quantas pessoas eu ganhei para Jesus. A prova que eu dei certo na vida, ministerialmente, com Deus, é a minha esposa, cara, ser apaixonada por Jesus. Ela é a pessoa que me conhece mais do que a minha mãe. A nossa mãe nos conhece muito. Nos criou, nos amamentou. Mas a nossa esposa, cara, é com ela que eu durmo. É com ela que eu me relaciono. É com ela que eu sou um. Porque isso eu falo quando eu tô reunido com alguns amigos. Eu falo assim, cara, vocês já pararam pra pensar, cara? A mãe de vocês, a minha mãe, nos conhece bem. Mas que nem sei se pode falar a palavra mais pesada, tudo bem? Não. Mas sua mãe não transa com você. Já parou pra pensar isso, mano? Ou seja, minha esposa, cara, ela me conhece muito mais que minha mãe. Ela me conhece por inteiro. E aí quando Paulo vai dizer... Perdão, não é Paulo. Jesus vai dizer... Cara, vocês precisam amar a esposa de vocês. E aí Paulo escreve, cara, mais do que Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja. Cara, já parou pra pensar que se alguém for matar alguém da tua casa, você tem que falar assim, não, mata eu. Entre eu e ela, mata eu. Alguém tem que se entregar, eu me entrego por ela. Alguém tem que fazer alguma coisa, não, eu faço por ela. Cara, ontem eu conversei com meu irmão sobre, eu falei assim, mano, eu vou te falar uma coisa pesada, mas a nossa família é a nossa esposa. Ele falou, não, eu não tenho. Nós trocamos uma ideia, ela falou, não, eu não tenho. Eu falei assim, vou te falar uma coisa. Os filhos vêm, é uma bênção. O meu papel é orientá-los, dar destino, ensiná-los. Mas, meu irmão, se for menino, uma hora ele vai achar alguém e vai embora. Se for menina, vai vir um pangaré às vezes, meu irmão. Eu não tenho menina, cara, mas eu já sofro, porque eu vou ter uma menina, eu sei que eu vou ter uma menina. Cara, vai vir alguém e vai levar. Sabe quem vai ficar comigo? Minha esposa, cara. Ela é minha família. Tem uma hora, Thiago, que os nossos filhos se tornam parentes. Tem uma hora, cara, que acabou, eles vão embora. Você tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno. O Matheus tem filho pequeno. Cara, uma hora o bebê cresce, o adolescente cresce, o jovem cresce. Acabou. E aí, com quem eu decidi, com quem eu escolhi dividir a minha vida, cara, ela tem que ficar pra sempre. E no final, Deus precisa olhar pra mim e falar assim, cara, era isso. A pessoa que eu coloquei, você decidiu por ela, ela me amou como você me amava. É uma responsabilidade. Fazer as nossas esposas amarem Jesus como nós amamos é uma responsabilidade. Porque, cara, eu acredito fielmente, que esse é o meu maior propósito. Primeiro, reconciliar a minha esposa. Assim, cara, você precisa amar Jesus.
Você precisa amar Jesus, eu preciso te mostrar, eu preciso que você veja em mim Jesus, eu preciso, sabe, eu busco isso sempre. Eu tenho comigo assim, eu busco isso sempre. Eu falo assim, cara, Andressa, precisa amar Jesus. Andressa, precisa amar Jesus. Andressa, precisa amar Jesus. Então, eu tenho esse rolê comigo. Amém. E sempre quando eu fui casar, eu olhei pra ela e falei assim, vou dividir a minha vida. E qual foi o segundo, né? Você falou que tinha o segundo up aí. Cara, o segundo upgrade que eu acho que é forte pra todo homem, assim, é quando você se torna pai, cara. Puxa vida. Em 2021, nós estávamos no Central Bible College e a Andressa engravida. Cara, no meio do rolê lá. E pra quem não entendeu o que é um Central, é um seminário interno. Você mora, come, mora, dorme, tudo lá. Eu tinha um quarto com a minha esposa, que eu já era casado. Cara, ela é engravida. Quando ela olha, falou pra mim que engravidou, eu chorei muito, né? Que acho que é meio que emoção ali de... Só que eu falei assim, meu Deus, vou ser pai. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, sabe? Aquele meme, meu Deus do céu. E aí começa eu termino o rolê do seminário, do Central Bible College, e a gente volta pra Curitiba, ela grávida. Eu falo assim, Deus, agora, pai, agora lascou tudo. Vou dar um detalhe aqui super legal, porque é alguém que vocês conhecem. Um pouco antes, um ano antes, pra quem não acredita em profecia, eu vou falar bem específico. Por que eu vou falar de ser pai e juntando isso? Um ano antes da Andressa engravidar, cara, nada a ver, a gente nem planejava ainda. Tinha o sonho, mas não planejava ainda. Cara, não sei se vocês lembram, o Bruno, lembra do Bruno, o pastor Bruno? Cara, esse cara me mandou um áudio de 3 minutos. Cara, pra quem não conhece, por favor, sei lá, dá um jeito de marcar ele. Esse cara é loucura. O Morandi? É o Bruno. É loucura. Ele já teve aqui também. Meu Deus, esse cara é loucura, mano. Cara, esse cara mandou um áudio, assim, cara, falou uns rolês da minha vida, assim. E ele falou assim, cara, em tanto tempo, mano, arrepio, tanto tempo, você vai ter um menino. Vai ser corajoso, se eu tenho uma menina. Cara, quando ela engravida, eu tinha uma certeza. Era menino. As pessoas me perguntavam, assim, é menino? Alguém falou, cara, é menino. Deus falou que é menino. E junto com essa palavra que ele falou assim, eu tava falando como se fosse Deus, falou assim, eu vou cuidar desse menino. Eu falei assim, nossa. Falei, amém. Então, quando eu descubro a gravidez, essa palavra vem super forte na minha mente. E eu falo assim, Deus, pastor Bruno pode ter pirado? Não sei. Mas eu creio que não. Creio que ele é um homem de Deus. E eu creio que o Senhor usou a vida dele. Então, uma certeza eu quero ter nessa gravidez. O Senhor vai cuidar do meu filho. E eu vou cuidar da parte humana, daquilo que eu posso fazer. Mas, cara, por favor, Jesus, faça tudo aquilo que você pode fazer. Tudo aquilo que é impossível para mim, tudo aquilo que eu não posso. Por favor, Jesus, faça. E aí, então, a gente volta do seminário. A gente passa mais uns meses e dia 10 de março, cara. Dia 9 de março, eu tô em Colombo, minha esposa me liga e fala assim, o tampão saiu. Falei assim, nossa, vou ser pai dia 9 de março, que loucura, Deus. Cara, eu saio de Colombo correndo, chego em casa, ela, tal, vamos pro médico, chega no médico, uma bolsa estoura, aquele rolê passa de um dia pro outro, a gente passa a madrugada inteira com uma doença com dor. E quando chega no dia 10, umas 11 horas, 11h30, cara, perto do meio-dia. A Andressa começa a sentir mais dor, aquelas contrações mais fortes. Quando chega tipo 12h40, ela, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje, ela olhou com o olho gigante e falou assim, sentiu alguma coisa. Aí a médica vem, cara, para o rolê assim. E 12h50, meu filho sai da barriga da minha esposa. Eu lembro que a médica colocou o Benjamin no peito da Andressa, assim.
E a primeira coisa que meu filho viu foi: és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Porque eu sabia que Deus era perfeito em tudo que ele fazia. E a primeira coisa que eu queria que meu filho escutasse era: Deus é perfeito em tudo que ele faz. Amém. Deus é real em tudo que ele faz. Amém. E eu olho pro lado, cara, era choro. Era eu chorando, André chorando, as médicas chorando. Rapaz, virou um choro. E eu falei: e Deus, o que tá acontecendo? E aí a médica olha pra mim e fala assim: em todos os anos que eu fiz parto, eu nunca vi um parto igual ao de vocês. Eu nunca senti o que eu senti num parto. Não era só... Era algo a mais. E de novo vinha na minha cabeça: és perfeito. Cara, então... Quando eu peguei o Benjamin no colo pela primeira vez, eu coloquei Benjamin. Pra mim tudo tem significado. Tudo. Então o nome Benjamin é o filho da felicidade, mas também ele é o filho da mão direita. E eu sempre quis, eu profetizo sobre o Benjamin isso. Que o Benjamin é o meu filho que vai muito além do que eu vou. Hoje eu tenho 27 anos e almejo e quero ir muito mais longe em Deus. Mas, cara, aonde eu for, uma coisa eu declaro sempre sobre o Benjamin: ele vai ter que ir muito mais longe. Eu declaro que se eu andei 1 milha, ele vai ter que andar 2. Se eu andei 2, cara, eu declaro que ele vai andar 4, porque ele é o filho da minha mão direita, ele é o filho que segura na minha mão e eu quero lançá-lo muito mais longe do que eu vou. Então, cara, quando eu peguei ele no colo assim, recai sobre nós também, eu uso muito essa palavra recai, mas é uma coisa que eu gosto, que é uma palavra que define esses momentos, e recaiu sobre mim mesmo. Tipo assim, cara, no casamento eu me tornei sacerdote. E agora eu sou um sacerdote pai de família. Falei assim: meu Deus, o que eu faço agora? E aí, qual que é o próximo passo, Deus? E aí Deus usa alguém, troca uma ideia, usa pessoas para falarem comigo, e eu troco ideia com as pessoas, e um dia eu tô em casa e eu falo assim: cara, a tua maior conquista vai ser sempre... E agora, mais um rolê junto com esse upgrade de ser pai. Quando eu tive o Benjamin, foi muito natural que meu coração tendenciou a colocar em uma importância muito maior que a da minha esposa. Meu filho, né? E o mundo vai dizer assim: cara, seu filho é o seu sangue, ele nunca vai te abandonar. Cara, é o seu filho. E, cara, a Bíblia é totalmente contra esse rolê, assim. Ele tá falando assim: ó, tua esposa, cara. Tua esposa. Mas é o seu sangue, a sua esposa não é seu sangue. Cara, mas é a sua esposa. E aí, quando eu ganho o Benjamin, eu tenho esse rolê todo que eu te contei. E agora eu tenho um conflito. Deus, quem é mais importante pra mim? A Andressa ou o Benjamin? Não sei se já parou pra pensar isso, professor. Quem é mais importante pra você? Sua esposa ou seu filho? E você fala assim... Cara... Pra pensar, olha que loucura. Eu falei assim: Deus... No exato momento... E era o que eu tava vivendo... Acho que é o Benjamin. Meu filho. Ele... Tá errado, Juninho. Tá errado. Falei: como tá errado? Você quer que eu não goste do meu filho? Ele falou assim... Não, cara. Quero que você ama e o conduza. Mas a tua prioridade de vida é a tua esposa. Sim. Eu falei assim: meu Deus. E aí administrar tudo isso, não sei, pra você, é muito difícil. Porque às vezes você quer colocar, você fala assim: não, vem aqui. Você fala assim: não, vem aqui, filho, vem aqui. Você quer protegê-lo da tua esposa, ou a esposa protegê-lo de você, sabe? E às vezes, não, é tipo assim... Sabe como que eu brinco com meu filho, Thiago? Pastor Thiago? Quando o Benjamin faz uma coisa
Não é sempre, mas quando ele faz uma coisa mais feia, assim. Exemplo, quando ele briga com a minha esposa. Quando ele, sei lá, dá um tapa na Andressa. A Andressa fica muito chateada. Eu vou nele e falo assim, Benjamin. Eu chamo ele pelo nome. Falo assim, Benjamin, você nunca mais bata na minha esposa. A primeira vez, parecia que ele não entendeu. Na segunda, ele já... Nos últimos dias, que agora ele tem 2 anos e 4 meses praticamente, quando eu olho pra ele, eu falo assim, cara, você não bata na minha esposa. Cara, ele me olha com o olho arregalado, tipo assim, ó. Cara, entre eu e essa mulher que é minha mãe, ele vai nela. Uhum. Entre eu e ela, ele vai escolher ela. Ele não vai titubear. E eu preciso passar isso pra ele sempre. Que entre o Benjamin e a Andressa, eu fico com a Andressa. E agora os pais morrem do coração. Mas olhando pra aquilo que é a verdade, é isso. É difícil nós, como pais, fazer isso, mas é o caminho mais bíblico possível, né? Mas bom demais, mano. Bom demais te receber aqui por esse tempo. Tenho certeza que você na sua casa aí foi abençoado. E dá pra ser uma saideira pra gente encerrar esse podcast aí. Passamos de 1 hora aí, ó, viu? Sério? Porra. Eu falo bastante, né, cara? Peço perdão por isso. Que né? isso? O melhor podcast é aquele que eu falo menos. Vou falar. O cara aproveita, né? Enquanto o Juninho se arruma ali. Gente, muito obrigado você que nos seguiu aí até agora, nos acompanhou até agora, seja lá pelo Spotify, pelas plataformas de áudio ou aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Comenta, compartilha, envia, pelo amor de Deus. Você está assistindo da sua casa, marca a gente lá. Qual que é o teu Insta? @eujuniorgomes com 2 O Gomes. eujuniorgomes com 2 O. A gente vai postar aqui também, mas faz sua parte, compartilha, porque daí você manda um sinal pra internet e fala assim, ó, esse conteúdo é sensacional. Obrigado, querido, por esse tempo especial, você é de casa, que é isso. Tamo junto, obrigado MV7 por esse espaço maravilhoso. Vamos que vamos. Deus abençoe, mano. Tamo junto, obrigado, galera. Antes de eu cantar, agradeço. Obrigado, pastor Thiago. Obrigado a galera aqui, Matheus. Pra mim é um prazer. Amo vocês. Vocês sabem disso. E tamo junto. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.